Então nós precisamos entender isso. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras contra Deus. Quando nós dizemos coisas contra Deus, como esse povo dizia, algumas pessoas nem pensam em Deus. Quando acontece uma tragédia, no inverno, a casa cai, vem uma enchente, leva tudo, escapa um ou dois, as pessoas nunca pensam em Deus. Mas quando escapa de um negócio desse, ele joga logo tudo de ruim que tem em Deus. O World Trade Center lá nos Estados Unidos, quando foram derrubadas aquelas torres gêmeas, as pessoas ficaram perguntando: por que Deus permitiu isso acontecer? Por que Deus deixou isso acontecer? Alguns chegam até a dizer: por que Deus fez isso? Nós temos que ter cuidado com as nossas ações para não entristecermos, não trazermos pesar para Deus. Nós temos na realidade que colocar como alvo nas nossas vidas proporcionar prazer a Deus. Muitas vezes, às vezes eu não entendo, nem quero entender. No jogo de bola, por exemplo, lá na igreja, gente, durante esse tempo acontece sempre uma coisa: o jogo de bola, o irmão de cabeça quente diz umas coisas, bate no outro, e já teve até casos de disciplina, ficar um ano sem jogar, essa coisa toda, porque as pessoas não entendem. 1 Coríntios 10:31, quando diz que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então parece assim, tem as coisas seculares e as coisas espirituais, como se para o crente, eu pensasse como Tomás de Aquino. Não, o crente precisa entender que tudo que ele faz é de Deus. Se ele vai jogar bola, ele pode jogar bola, ele pode jogar bola e trazer prazer para Deus. Ele pode fazer uma trilha, uma aventura, ele pode fazer uma viagem, e tudo isso servir de prazer para Deus. E não só quando vem na igreja no domingo à noite, ou quando está na igreja reunido com os irmãos. A vida do crente como um todo deve ser uma preocupação nossa, trazer prazer para Deus. Eu queria que isso ficasse muito destacado, irmãos. Deus não se sente reconhecido, Deus se sente desonrado, Deus não tem prazer na adoração deles, Deus se sente desprezado, enfadado com as duas palavras deles, roubado e ofendido. Então isso aqui mostra que Deus não é uma máquina. Deus não é uma força impessoal, como algumas religiões atribuem para o Espírito Santo. Como se o Espírito Santo fosse nada mais também que a energia elétrica que vem aqui e simplesmente acende essas lâmpadas. Se você não pagar a conta, ela não sente nada. Ela não reage, ela não pensa. O Espírito Santo é Deus. Então nós precisamos entender que nós precisamos trazer para Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa intimidade com Ele. Você sabe o que é que tem em João 15:15? Já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas eu vos chamo agora de amigos, porque eu vos tenho revelado tudo aquilo que meu Pai me mandou trazer para revelar para vocês. Você entende isso? Aí eu pergunto: que nível de intimidade, de amizade você tem desenvolvido com Cristo? Quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus? Você tem trazido prazer para Deus na sua vida assim? Uma segunda lição que eu queria trazer ainda nesses versículos, de 1 a 5. Nós precisamos lutar contra a apatia e contra a insensibilidade e reconhecer o grande amor de Deus por nós. Qual é a insensibilidade desse povo aqui? Deus traz uma afirmação: olha, eu tenho amado vocês. Mas olha a insensibilidade do povo. Mas em quem nos tem amado? Quem é que o Senhor nos tem amado? Então você nota aqui uma profunda insensibilidade deste povo em relação a Deus. Esse povo estava aproximadamente 100 anos, o retorno, eles foram levados para a Babilônia,
voltaram em 539. Então, Zorobabel voltou em 538 com o primeiro grupo. Esdras voltou em 458. Neemias voltou em 445. Então nós estamos aqui mais ou menos em 430. É um pouco mais de uns 100 anos depois daquela volta. E o que acontece? O povo queria cobrar aqui, estava negando o amor de Deus por eles. Uma tremenda insensibilidade. Chegava para Deus e dizer: não, eu não tenho visto nada do amor do Senhor por nós, não. Irmãos, quanto mais ficarmos distantes de Deus, menos nós vamos perceber a bondade de Deus nas nossas vidas, o amor de Deus nas nossas vidas. Então eles dizem: não, nós não temos visto o amor. Em que é que o Senhor tem amado a gente? Então eles estavam simplesmente desafiando Deus a produzir provas desse amor, como se fossem poucas, insignificantes essas provas. E aí Deus vai dizer para eles: olha, disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais. Então Deus está tentando mostrar para o povo de Israel o seguinte, irmãos. Primeiro, a escolha de Jacó para a aliança. Jacó e Esaú eram irmãos. Vocês não eram irmãos? Vocês são irmãos. Porém eu aborreci seu irmão Edom, Esaú, e amei a Jacó. Eu coloquei Jacó na aliança. Eu dei para Jacó a minha lei, os meus estatutos, o meu culto. Eu tenho demonstrado o meu amor sobre Jacó. Eu não fiz isso com Edom. Isso não é suficiente. E Deus continua: olhem para a restauração de vocês, porque quando a Babilônia veio, ela arrebentou com tudo, arrasou tudo. Em 605 ela veio na primeira deportação e invadiu Jerusalém. Depois veio uma segunda deportação em 596, e depois em 587 levou, queimou a cidade toda, os muros, o templo, destruiu, acabou com tudo. E a mesma Babilônia saiu conquistando tudo: Edom, Moabe, Amon. E aí Deus está dizendo, porque quando os moabitas, os edomitas, que moravam nas montanhas de Seir, pontos estratégicos, uma morada intransponível, alta, forte, inclusive eles se gabavam muito disso, chegavam até a dizer: aqui ninguém mexe com a gente, estamos no nosso ninho de segurança. E o que Deus fez? Os babilônios foram até lá e destruíram, arrasaram Edom, acabaram com Edom. E agora, pouco mais de 100 anos depois, o que acontece? Olhem para vocês, vocês estão de volta. Os muros foram reedificados, o templo está reedificado, vocês estão adorando novamente, o relacionamento com vocês voltou ao normal. Vê se Edom aconteceu isso. Vai lá no Monte Seir, vai lá na região dos Edomitas e vê se eles ainda estão lá. Isso não é amor não, Israel, com vocês? A minha aliança está com vocês para sempre, porém Edom é um povo cuja minha ira está sobre eles para sempre. Isso não é suficiente? Ou seja, Deus está dizendo para eles: a minha chamada eletiva está sobre vocês. Isso não é amor? Irmãos, Deus deu todas as condições e todas as provas para esse povo. Deus estava dizendo para eles: eu tenho amado vocês, eu tenho guardado vocês, eu tenho preservado vocês. Serem levados para a Babilônia é nada mais, nada menos do que a prova, a minha disciplina amorosa. Mas eu restaurei vocês. Eu escolhi vocês dentre todos os povos da terra. Eu acho que é Amós 3:2 que diz isso: ó Israel, de todos os povos da terra, somente a vós conheci, diz o Senhor. O que é que esse texto nos ensina, irmãos? Que aplicações nós podemos trazer daqui em relação a essa insensibilidade? O que é que isso deve mexer conosco? O que é que isso deve mudar em nós? Simples.
Nós não devemos nos deixar levar pelas circunstâncias da vida e ficarmos obscurecidos pelas dificuldades. A gente olha muitas vezes ao nosso redor os problemas, as dificuldades, as adversidades da vida, e a gente, se for para analisar realmente, eu não tenho visto o amor de Deus. Esse povo olhava dificuldade social, opressão social, dificuldade agrícola, não chovia, a terra estava difícil, o pouco que dava, a praga vinha e comia tudo. Então o povo olhava e dizia: não vejo o amor de Deus aqui, não tem amor de Deus, pelo contrário, eu só vejo a mão pesada de Deus sobre nós. Quer ver a mão de Deus? Dá uma olhadinha na vida dos ímpios ali, dá uma olhadinha na vida dos vizinhos aqui. Aí você vai ver o que é o amor verdadeiro de Deus abençoando esse povo. Aliás, Deus gosta deles. Deus gosta e aprova pessoas que têm uma vida ímpia. Olha o ponto que eles chegaram esse povo chegou com a insensibilidade deles, de dizer que Deus se agrada de pessoas que têm uma vida ímpia e abençoa essas pessoas, e não ligavam para o seu povo justo. Irmãos, nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias e ficarmos obscurecidos, questionando se Deus realmente ama-nos ou não. Algumas vezes entregue ao pecado como consequência da disciplina, porque Deus nos disciplina mesmo. Quando vivemos uma vida, muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes, uma aparência, mas vamos viver curtindo alguns dos nossos pecados, e Deus vai nos disciplinar mesmo. Inclusive Hebreus 12, versículo 5 diz: Filho meu, não te esqueça da exortação que como a filho vos admoesta. Filho meu, não te desmaies quando pelo Senhor fores repreendido, porque o Senhor açoita a quem ama e disciplina todo o filho a quem recebe. Eu acho interessante essa palavra, não desmaies. O Senhor disciplina. E aí algumas vezes nós achamos que Deus não nos ama por causa da situação que estamos passando. Em Provérbios 19:3 diz um versículo bem interessante: a falta de juízo é o que que faz uma pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Deixa eu encaixar aqui o versículo. Provérbios 19:3 está dizendo assim: a nossa insensatez nos leva a tomar decisões erradas, que nos levam ao fracasso, e no final das contas a gente quer pôr a culpa em Deus, o Senhor. Vou te dar um exemplo bem prático. Nosso país hoje tem vivido uma condição incrível. Quando eu tinha 10, 11 anos, eu me lembro que nem água direita a gente tinha. Eu tinha que pegar uns camburões lá, e a gente tinha que ir até um chafariz para buscar água todo dia, porque nem água aqui no Nordeste a gente tinha. E está aí, infelizmente, o paulista, eles vão botando da gente, espero que não tenha um paulista aqui. Mas hoje está aí, a situação reverteu, né? Eles estão lá sem água e a gente está até numa condição razoável. Depois que essas águas de São Francisco vierem para cá, vai melhorar ainda mais. Mas mesmo assim, tendo feito hora conosco, ninguém se agrada que a situação deles fique dessa forma. Mas nós estamos vivendo uma condição muito boa. Minha mãe dizia: meu filho vai comprar ali 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, compre 3 pães. Aí ele ia lá, o camarada não botava o preço, não. Ele botava assim, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 3 pães. Naquele dia era 50 centavos. Dia 15 de julho. No fim do mês meu pai ia pagar a conta. Aquele quilo de feijão que era 50 centavos no dia 15 de julho, no dia 30 de julho, já estava R$ 2,70, R$ 2,80. Aí você dizia: vou comprar um carro. Não tinha negócio de 70 meses. Você comprava um carro em 5 vezes, de uma vez só. E aí você juntava o dinheiro. Sobrou um dinheirinho aqui, eu vou pôr na poupança. A inflação comia o dinheiro todinho. Nós estamos vivendo uma situação maravilhosa hoje. Sabe o que é que acontece? Muitos crentes olham e dizem:
Ah, Deus, em quem o Senhor nos tem amado? Olha a minha situação financeira aí como está, tudo no vermelho. Sabe qual é o problema, irmãos? Má administração. Porque Deus tem nos amado, Ele tem feito aí algo incrível no nosso país. Se a Europa está vivendo a condição que está agora, se os Estados Unidos, aí até bem pouco tempo, estavam passando uma situação bem difícil, como era para o Brasil estar? Nós estamos vivendo uma situação incrível. Você olha, tem cimento, tem tijolo, tem areia na frente das casas em todo canto. Está todo mundo construindo, o Brasil inteiro construindo, é carro de todo jeito. O problema, Deus tem nos amado, nós temos administrado de forma errada. A culpa não é de Deus. Deus tem demonstrado o seu amor, sim. Se a gente parar para pensar na sua eleição, nós acreditamos plenamente que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Quanto o Bill Gates, que tem 75 bilhões de dólares, pagaria se ele entendesse a proporção e a grandeza que é a eternidade? Quanto ele pagaria para estar lá, irmãos? A providência diária. A gente vai comer, a gente está lá, muitas vezes nem ora, tem crente que nem ora quando vai fazer as refeições. Quantas pessoas acordam de manhã e elas ficam pensando, o que será? E que horas eu vou comer? O que eu vou comer hoje? Que horas eu vou comer hoje? E se eu sobreviver até amanhã, como eu vou escapar do frio dessa próxima noite? Muitas vezes nós não valorizamos isso, a providência diária de Deus, proteção. É verdade que vários crentes aqui são assaltados, tomam o celular. O pessoal hoje, graças a Deus, só diz, já bota até um gravadorzinho, passa o celular. Não tem mais negócio de levar carteira, de dar um tiro, né? É só o celular que eles querem. Graças a Deus, nossa integridade física está protegida. Deus tem nos dado uma boa vida, saúde e força. Quantas pessoas estão internadas no hospital há meses, deixaram sua rotina. A gente reclama da rotina, meu Deus, sua vida enfadonha, e eu não aguento mais, não sei o quê. Muda um pouquinho, vai lá, passa 6 meses no hospital, saindo da sua rotina, ficando com alguém lá, porque não tem ninguém para ficar com um doente, um parente próximo seu. Deus tem nos amado, irmãos. A certeza do perdão dos pecados. Você lembra como é que vivia o povo do Antigo Testamento? Cometiam um pecado, e todos os anos eles tinham que ir ali e fazer uma lembrança dos pecados que haviam sido perdoados. 30 anos depois, ele tinha que voltar. Se matou alguém, se adulterou, ele tinha que voltar e confessar seus pecados de novo ao Senhor. O Senhor lembra aqueles pecados? Eu sei, eu já te pedi perdão, mas eu só pedi, porque tinha que trazer na memória, recapitular. O autor de Hebreus ensina isso. Nós temos o perdão dos pecados, a certeza da salvação. A gente pergunta para as pessoas aí quando está evangelizando, se você morresse hoje, para onde você iria? Rapaz, difícil essa pergunta. Eu não sei não. A certeza da salvação, você saber que você pode morrer hoje, ou morrer quando completar 100 anos de idade, nada pode separar você, isso é amor. São apenas algumas provas do amor de Deus. Muitas vezes nós olhamos e parece que Deus não nos ama, Ele não liga para nós. Só está vivo é graça. Quantas pessoas morreram ontem? Nasceram no mesmo dia que você e morreram ontem. Você está vivo hoje é graça. Você está respirando? O ar, como Paulo diz lá em Atos, o ar que você está respirando é graça do Senhor. Você tem filhos? Isso é graça, porque tem gente que não tem, não pode. Doido para ter, mas não pode, isso é graça. É amor de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,14, ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange. Tem irmãos que têm atitudes conosco que nos deixam constrangidos. Uma vez eu vim de Fortaleza para cá, de férias, e encostei o carro lá em Xeramubim, o carro foi passar, estava no F4000 estacionado, e eu estacionei meu do lado. Estava
organizando as coisas para descer para a gente lanchar e simplesmente esse cara pegou o carro e saiu atropelando aqui. Não olhou nada, o retrovisor muito alto, o caminhão passou por cima do meu carro, estragou a frente todinha. E eu bucinei lá, senão ele ia passar por cima de tudo. E aí eu olhei, desceu, a gente olhou, disse, meu Deus do céu. Aí encheu aquele monte de gente. Eu disse, não quero saber nada. Não, mas não te vi não aí, cara. Disse, tá bom, não tem problema não. Eu não vou fazer confusão, esperar a perícia, não sei o que eu quero é chegar em casa com a minha família, estamos vivos. Aí vim, cheguei em casa e pronto, entreguei ao Senhor. Contei o testemunho lá na igreja, uma bênção e tal. Chegou uma pessoa para mim depois e disse, pastor, pode levar o carro para consertar que eu vou consertar o seu carro. E diga lá, faça o orçamento, pode consertar aqui para mim quanto é o valor. Aí você vai, manda fazer tudo, o carro está novinho de lá, você me conta aqui foi tanto esse. Uma coisa dessa tão simples, a gente fica tão constrangido. Não dá para você pagar, porque senão é troca, né? Então dá aquela sensação de dívida, de constrangimento. Muitas vezes a gente não para pensar a grandeza do amor de Deus por nós. Vai ter uma feira, um bazar, irmãos, tragam doações. Geralmente a gente olha, aqui ninguém nunca olha o par de tênis novo que a gente comprou. A blusa nova que eu comprei semana passada. Geralmente, nossa, será que já faz tempo que eu tenho? Vou botar essa, vou botar aquela outra. Deus deu o melhor que Ele tinha. Seu único filho para morrer por nós. É claro que aqui ainda não tinha acontecido, mas a insensibilidade desse povo em dizer: em que o Senhor tem nos amado? Irmãos, eu acho difícil um crente dizer isso com as suas palavras hoje. Em que, Deus, o Senhor tem nos amado? As nossas ações, nossos pensamentos, nossa forma de murmurar diz isso. Diz isso. Quando nesse exemplo que muitas vezes a gente diz: meu Deus, que vida difícil, que droga de vida, que miséria, por que eu estou passando por isso? É uma forma de dizermos, ou de não reconhecermos o amor de Deus por nós. Então nós precisamos entender que Deus é um ser pessoal. Deus é uma pessoa que tem sentimentos, que pode se entristecer conosco, com nossas palavras, com o nosso tipo de culto, mas também que pode se alegrar muito com a nossa entrega, a nossa renúncia, a nossa adoração consciente. Nós precisamos lutar contra essa insensibilidade a quem não reconhecer o amor de Deus. Mas também tem uma outra área, que aqui é a área que trata da letargia, da apatia. No restante do capítulo, do 6 em diante, nós precisamos dar o melhor de Deus, o melhor de nós para Deus. Olha o que ele diz aqui: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Eu sou o Senhor? Onde é que está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntam: em que havemos profanado? E Deus diz: nisto que vocês pensam, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis a mim um animal cego para sacrificar, não é isso mal? Quando trazeis um coxo, um enfermo, não é isso mal? Leva lá o teu governador. Caso ele terá agrado de ti, será favorável a ti, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que a gente pode perceber aqui, irmãos? A situação era muito difícil, já expliquei. O clima, a economia, a agricultura, a pecuária. Então as pessoas estavam vivendo uma situação difícil. Tinham negligenciado o dízimo, parece até muito com a nossa situação hoje. Tem gente que administra errado as contas. Aí geralmente o que sobra é a parte de Deus, né? O pai crente chegou para o menino e disse: meu filho, vou te dar 2 bicicletas. Uma bicicleta para você fazer o que você quiser, ir para a serra, pular, fazer mountain bike. A outra bicicleta para você fazer todos os serviços do Senhor, as entregas, os convites, todo o trabalho que você faz, você serve na igreja. Aí o menino foi andar na bicicleta, né? Primeira vez, caiu num bueiro lá, entortou, quebrou a bicicleta, perda total. Aí o menino olha para a bicicleta e diz: puxa, lá foi a bicicleta de Deus. Né?
Ele disse logo que era de Deus, não era dele, né? Quando ele veio, ficar a minha se foi, agora tem que usar lá, mas foi logo de Deus. Quando tem uma situação dessa, a primeira coisa que as pessoas mexiam era no dízimo, nas ofertas. Então, eles estavam pegando qualquer coisa lá para entregar ao Senhor. E os sacerdotes estavam não só aceitando isso, mas incentivando isso, ensinando isso. Olha, eu trouxe aqui esse animal coxo aqui. Eu tenho você sabe a situação está preta aqui no nosso país. A economia está brava e a situação, então eu trouxe esse animal aqui. Será que o Senhor vai aceitar? Não se preocupe com isso. Deus não liga para a aparência. Deus não liga para coisas exteriores. Isso ali na época de Moisés, Deus não está mais preocupado com isso. O que importa é o seu coração. E eles estavam oferecendo animal, cego, coxo, manco. Em Levítico 22, 17 a 25, o Senhor diz claramente lá: quando vieres apresentar a oferta e sacrifício ao Senhor, trarás o melhor ao Senhor, sacrifício perfeito. Não trarás o animal cego, coxo, o defeituoso, o manco, mas apresentarás o perfeito ao Senhor. A pergunta que fica aí, irmãos: Deus mudou? Era um desprezo direto à ordem de Deus. E a culpa era de quem? Dos sacerdotes. A culpa era dos sacerdotes que deveriam ensinar, instruir o povo da forma como deveria ser feito. Como nós temos visto aí hoje. Por que as pessoas estão se perdendo hoje? Por causa da mentira que está sendo ensinada. Já viu aí o templo de Salomão sendo reconstruído como um lugar sacro? Onde você vai lá e você vai ter um local especial onde Deus habita lá, que o Espírito habita lá, que vai ter uma renovação, porque é um lugar sagrado, indo contra a palavra de Deus, enganando as multidões. Como diz Oséias 6,4, o meu povo se perde. Oséias 4,6, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, ó sacerdote, rejeitastes a minha lei, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Meu povo é destruído porque falta o conhecimento. A participação dos pastores em relação a isso, de ensinar, de instruir, de não aceitar qualquer coisa, de levar o seu povo a dar o melhor para Deus. Deus se sente tão desprezado, que ele chega a levar o povo a uma conscientização, a uma consciência do seu papel e pergunta: vem cá, o filho honra o pai? Não honra sim, o Senhor honra sim. O servo, ele honra o seu Senhor? Claro, Senhor, o servo honra o seu Senhor. Vem cá, então se eu sou Senhor e se eu sou pai, cadê a honra, o respeito para comigo? Deus se sentia menos valorizado do que um governador. Você sabe que quando, naquela época, sempre que você se apresentava diante de autoridade, você tinha que levar, inclusive quem já assistiu aquele filme Os 10 Mandamentos, tem uma parte muito marcante para mim, que é quando Moisés tem uma fila lá, né, os etíopes, aquelas mulheres dançando, aí jogam esmeraldas lá diante de Faraó e aquela coisa toda, aí eles saem, aí entra um outro grupo, um outro país lá, e apresentando o homem cuspindo fogo e jogando ouro, prata diante de Faraó. Aí vem Moisés e não sabe aquele cajado na mão. Aí chega diante de Faraó e não apresenta nada, porque aquilo era uma prática, e Deus está dizendo para eles: olha, pega esse animal aí que eu trouxe para mim, esse coxo, aquele com o olho furado, aquele com o rabo cotó, aquele que manda, aquele que só tem 3 patas. E no dia que você for lá levar a sua causa diante do governador, vê lá se você vai ser aceito por ele. Observa como ele vai se sentir, se você vai honrá-lo com aquele presente de um animal com defeito. Irmão, sabe qual é a grande lição que eu aprendo aqui? É que Deus não aceita qualquer coisa. Essa história de que Deus não se importa com o exterior. É claro que tem um contexto no qual Deus não se importa com o exterior.
Mas aqui o que Deus está mostrando de uma forma muito clara para nós é que quando nós formos prestar nossa oferta, nossa adoração, o nosso culto, nossa vida, Deus quer o melhor. Porque na realidade aquilo tudo refletia o coração do ofertante. No versículo 9 ele diz: agora pois suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Aqui também nos faz lembrar um outro texto que Malaquias está dizendo para o povo era: olha, se humilhem-se, supliquem a Deus, peçam perdão a Ele, reconheçam que vocês não estão dando melhor, supliquem o favor, peçam perdão. Quem sabe Ele vai nos conceder ainda a sua graça, o favor, Ele vai restaurar a nossa condição. E aqui eu me vejo, isso aqui me arremete lá para Gênesis 4. Quando Caim apresenta a sua oferta e Deus diz: eu não vou aceitar essa oferta não. E Deus chega para Caim e diz: se você procederes bem, Caim, por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? O que era que Deus estava dizendo para Caim? Volte, traga a oferta que eu quero, presente com fé, presente da forma correta, e eu vou aceitar. Porém, o pecado está à porta e cabe a ti dominá-lo, porque senão ele te dominará. Então Deus estava dando a oportunidade para Caim, como Deus estava dando a oportunidade para esse povo mudar. Supliquem o favor de Deus, Ele vai nos conceder a sua graça. Porém, se vocês continuarem com tais ofertas nas vossas mãos, não será aceita a nossa pessoa. Então há necessidade de uma mudança. Há necessidade de uma mudança nas nossas vidas, na nossa adoração, na nossa forma de ofertar a Deus. Irmãos, eu percebo hoje a igreja de uma certa forma vivendo isso. Quando a gente conversa, a gente tem amizade com pastores de várias igrejas, e o lamento é geral hoje. O lamento é geral. Você vai fazer um trabalho de evangelismo, você tem um grupo de 3 pessoas, 4 pessoas, com exceção de algumas, talvez tenha um pouco mais. Na igreja com 100, 200 pessoas, você vai encontrar um grupo de evangelismo, talvez uns 5. Tem um grupo de oração, vai nas igrejas aí, olha quantas pessoas estão nos grupos de orações das igrejas. 4, 5. O que é que isso reflete? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então Deus está dizendo, e Ele chega a dizer: será que não tem ninguém no meio de vocês que possa fechar as portas? Você entende isso? É mais ou menos como se Ele dissesse assim: quem mandou abrir a porta da primeira igreja? Por que é que ninguém tem a coragem de fechar um domingo para que ninguém nem venha prestar culto a mim? Porque eu não tenho prazer. É duro, não é, de seus esse? É muito duro. Muito duro. E aqui eu estou falando para cada um de nós. Eu não estou falando, não pense como a igreja coletivamente. Não pense na igreja como um prédio. Não pense na igreja como um grupo. Pense na igreja você só, eu só. Qual seria a concepção de Deus hoje no seu culto? O que Deus tem falado nos seus últimos cultos, da forma como você cultua, da forma como você se aproxima dEle, da forma como você se relaciona com Ele. Nós precisamos entender que Deus não recebe qualquer tipo de adoração, irmãos. Deus não aceita qualquer coisa. Tem uma atitude linda, extraordinária, louvável, até no certo sentido, se é que existe o sentido positivo da palavra invejável. A atitude de Davi, quando ele faz aquele censo, e o anjo do Senhor vem e, olha, tem 3 opções aqui para você escolher disciplina, e ele escolhe a peste por 3 dias.
E naquele período morrem, se não me engano, 76 mil homens em Israel. Davi estava se gabando por causa do seu exército. E quando o anjo aparece para Davi, ele diz: você vai lá na ilha de Araúna e você vai sacrificar para mim. E a ira do Senhor será afastada de você. E Davi pega os seus soldados, sua comitiva, e vai até a ilha, onde Araúna estava arando a terra, com os aparelhos, com os bois. E quando Araúna avista o rei vindo em sua direção, ele já se prostra com o rosto em terra, faz a sua saudação e pergunta e questiona ao rei o que ele estava fazendo ali. E ele diz: eu vim aqui para sacrificar a Deus. Então Araúna, com uma atitude, um gesto incrível, ele diz: ó Senhor, está aqui, a terra é sua, eu lhe dou toda essa terra. Inclusive eu lhe dou os arados aqui, os aparelhos para o Senhor queimar como lenha. E eu te entrego também esses animais que estão puxando os arados para o Senhor oferecer como sacrifício. Foi uma atitude linda de Araúna. Mas Davi nos dá uma atitude muito mais preciosa. Ele olha para Araúna e ele diz: eu não ofereceria ao meu Deus um sacrifício que não me custasse nada. Eu vou te pagar o preço devido pela terra, pelos aparelhos e pelos animais, porque ao meu Deus não ofereço sacrifícios que não me custem nada. Olha a visão do homem, irmãos. Com certeza isso era uma das atitudes que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Valorizava a Deus como ele merece ser valorizado. Quantas vezes a gente, num grupo de louvor, por exemplo, o Gerson estava agradecendo ali pelo grupo, pelo empenho do pessoal aí. Quantas vezes as pessoas vão oferecer um louvor e começam de qualquer jeito, a qualquer hora? Quantos dirigentes vão liderar um culto, organizar um culto e chegam ali, pegam um pedaço de papelzinho qualquer e começam a fazer qualquer coisa com a leitura aqui de qualquer jeito? Você acha que Deus se agrada disso? Quantas vezes nós vamos para um evangelismo ou fazer um trabalho e não dobramos os nossos joelhos em dependência de Deus, em humilhação a Deus, para que Ele possa falar, usar as nossas vidas, abençoar? Porque lá em João capítulo 15, versículo 5, a parte finalzinha do versículo, Jesus diz, deixa muito claro: sem mim nada podeis fazer. E a gente quer fazer o nosso evangelismo sem humilhação a Deus, sem dependermos de Deus. Queremos apresentar as nossas coisas a Deus e queremos fazer de qualquer jeito, como se Deus se agradasse de coisas feitas de qualquer jeito. Os ensaios precisam ser exaustivos. O dirigente precisa se esforçar para ler várias vezes. Aí vai fazer uma leitura e gagueja aqui, erra lá e volta, irmãos, me perdoa, e volta e repete e fica se enganchando ali no meio, porque não há treino. Não vai ter poder na diligência, no culto. Não vai falar aos corações. O próprio pregador, os pregadores, os pastores, nós, os pastores, ou qualquer irmão que vai trazer, precisa ter esmero no estudo da palavra, empenho, dedicação, esforço. E como se Deus dissesse: fique em casa. Deus prefere que não feche-se as portas. É melhor não ter culto do que ter algo infamante para Deus. Se Deus é um ser pessoal, o meu culto pessoal pode ser prazeroso ou enfadonho para Deus. E é exatamente nesse aspecto onde nós temos que lutar contra a letargia, contra a apatia. Porque eu já vivi uma religião em que eu ia para a igreja domingo à noite. Ficava lá olhando para o relógio para terminar logo, porque eu queria ir para as festas depois. A minha vida durante a semana era uma vida normal, mundana, qualquer, mas aquele momento era marcante, porque aquele momento era um momento sacro. E é isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão envolvidas, imersas
nos seus trabalhos, nos seus ideais. Inclusive em Lucas, se eu não me engano é no 17 ou é no 21, eu não lembro bem porque me veio agora. Mas Jesus diz, quando ele está tratando acerca do fim dos tempos, ele diz: cuidado para não se envolverem na embriaguez. E cuidado para o vosso coração não estar aprisionado nas preocupações deste mundo. Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das orgias e da embriaguez e das preocupações deste mundo. A gente está vivendo isso aqui hoje? E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de vir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Então, irmãos, nós precisamos ter um cristianismo autêntico, esquecer aquele dualismo, a vida secular, a vida religiosa. Para o crente não existe isso. Em tudo, o serviço da igreja, de que forma a sua vida tem sido uma entrega. Esse ano eu estou procurando pregar na igreja toda ceia sobre sacrifícios na Bíblia. Quais são os sacrifícios no Novo Testamento, os sacrifícios que a Bíblia ainda exige de nós? Hebreus 13, 15. Deus quer sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessa o seu nome. 16. Obras, serviço em prol dos irmãos. Romanos 12, 1. Um corpo entregue, uma vida dedicada a Deus. Eu quero encerrar essa mensagem relembrando esses pontos importantes aqui e trazendo uma ilustração bíblica para encerrar. Irmãos, eu quero que você saia daqui entendendo isso e pensando como quando você for dormir, você colocar a cabeça no travesseiro, você for orar, você pergunta: como eu posso mudar a minha vida? Em que atitudes eu posso mudar para demonstrar o meu entendimento de que Deus é o ser pessoal? Senhor, tu és uma pessoa, você entristece, você alegra, você sente pesar, prazer. E aí você pensa: como eu posso modificar isso na minha vida? Você deve entender que Deus, Ele tem demonstrado todo o seu amor por você. Só o fato de você estar vivo hoje já seria suficiente. Se Deus tivesse só salvo a gente, só salvo, pronto, está garantido sua salvação, agora vai viver por tua conta aí, do jeito que o mundo quiser, só isso já seria grande prova de amor. Mas Ele está conosco porque nos abandona. E a gente precisa entender que nós precisamos dar o melhor a Deus. Deus não se agrada com qualquer coisa, Ele deixa muito claro no texto. Os sacerdotes estavam incentivando, ensinando, apoiando o povo, por causa de sua condição financeira ruim, a levarem sacrifícios que não eram compatíveis. E eles recebiam aqueles animais e não admoestavam ao povo, não repreendiam ao povo. Deus se sentiu ofendido com aquilo. O final do capítulo 1 mostra Deus está dizendo assim para eles, irmãos. Vamos ler para a gente encerrar. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós o profanais. Versículo 14. Maldito seja o enganador que tem um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso,
porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Sabe o que a gente aprende aqui? O povo de Israel não reconhecia a grandeza de Deus, irmãos. E Deus está dizendo o quê? O mundo reconhece o meu nome. O mundo tem sacrificado ao meu nome. O mundo reconhece a minha grandeza. Vocês têm desprezado o meu nome. Que tristeza isso. Será que isso muitas vezes não se aplica a nós? Quantas vezes as pessoas do mundo demonstram uma fé tão grande? Quantas vezes pessoas aí fora no mundo perdem um filho descrente, perdem um filho de uma forma trágica, e às vezes dando uma reportagem que o cara estuprou a filha dele, ou o carro passa por cima, o bandido deu 3 tiros, e alguém ali, o pai é capaz de, mesmo não tendo um relacionamento íntimo com Deus, de dizer: olha, eu estou aqui, está muito triste, é muito duro, mas olha, Deus me deu esse filho, e Ele tirou esse filho. Você já deve ter visto alguma coisa desse tipo em alguma área. Muitas vezes os crentes se revoltam contra Deus, blasfemam, dizem frases que não deveriam ser ditas. Então, irmãos, não vamos deixar que o mundo reconheça a grandeza de Deus e nós não. Vamos mudar o nosso estilo de culto. A nossa adoração não era para nenhum líder de louvor ficar mandando a gente: irmãos, vamos levantar a nossa voz, vamos cantar mais forte, vamos cantar com alegria, porque isso deve ser a nossa atitude quando viemos ao culto. E a gente demonstra a grandeza de Deus nisso. Uma das formas. Não vamos deixar que as pessoas, ou que o mundo, ou que os descrentes reconheçam essa grandeza, enquanto nós temos vivido uma vida pobre, temos dado uma oferta pobre a Deus. Então, vamos lutar contra essa sensibilidade e essa apatia espiritual. Amanhã pela manhã a gente vai ver o capítulo 2. Nós vamos tirar outras lições para as nossas vidas.